Você gostaria de tirar um som do seu instrumento que te agrade? Hoje eu vou falar sobre como você pode produzir um som de qualidade no violino. Também serve para os outros instrumentos de cordas friccionadas. Mas antes de mais nada, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, para sempre que eu postar um conteúdo, uma aula, você possa receber sobre esse conteúdo, tá bom? Primeiro, antes de começar, a gente tem que entender algumas coisas sobre o instrumento. Por exemplo, nós temos 4 cordas. Em nenhuma dessas cordas nós vamos tocar da mesma forma, porque as cordas elas têm tensões diferentes e espessuras diferentes, tá? Quanto mais mole a corda, mais longe do cavalete eu vou tocar. Quanto mais densa a corda, mais perto do cavalete eu vou tocar, tá? Para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem que entender que o som que nós produzimos tem 3 fatores importantes. E com esses 3 fatores importantes, você tem que se utilizar das combinações desses fatores. Por exemplo, um fator importante, peso, velocidade e ponto de contato. São 3. Eu gosto de usar a palavra peso. Algumas pessoas usam a palavra pressão, mas eu gosto de usar a palavra peso. Dependendo o peso, a velocidade que você vai estar no arco, você tem um certo peso e um certo ponto de contato. Tá? Nossa, mas é muita informação. Na teoria é muita informação, mas se você souber como colocar isso na prática de maneira inteligente, você vai ver que é mais simples talvez do que pareça, né? E você vai conseguir colocar essa matemática na prática. Eu vou passar um estudo hoje sobre como praticar isso e você ter um resultado eficaz com o mínimo de tempo possível, tá bom? Você vai usar o metrônomo, você vai colocar o metrônomo na velocidade de 100 BPM. Em cada corda, você vai tocar 2 vezes com o arco inteiro, em 4 tempos, dentro da batida do metrônomo, que vai estar mais ou menos isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você vai tocar 2 vezes em cada corda, 4 tempos, né? Cada arcada. E nessas arcadas você não deve variar o som. Por exemplo, começar lento, acelerar, ou começar rápido e desacelerar. Você tem que encontrar a velocidade correta para aqueles 4 tempos. E junto com isso você vai combinar o peso. Por exemplo, nessa primeira parte você vai estudar com o máximo de peso que você conseguir, sem afogar o som. Como assim o máximo de peso sem afogar o som? O som não pode acontecer isso, ó. Não pode acontecer. Está tocando e de repente afoga o som. Tem que ser 4 tempos com o máximo de peso sem afogar o som. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Observa que em cada corda, por exemplo, quando eu toquei na corda sol, eu toquei um pouquinho mais longe do cavalete. À medida que eu ia descendo, eu ia chegando mais próximo do cavalete. Mas eu estava usando o mesmo peso para todas as cordas e a mesma velocidade. Por que eu consigo me aproximar na corda Mi? Porque ela é uma corda mais densa, mais tensão na corda. Naturalmente que você consegue se aproximar mais, tá? Lembre-se, quanto o arco mais lento, mais próximo do cavalete, quanto mais rápido, mais longe. Então, lembrando, o máximo de peso sem afogar o som.
Você vai fazer com 4 tempos, igual a gente fez, com 6 tempos, com 8 tempos, 12 tempos, 16 e 24. Por enquanto. Dá para fazer até mais, mas fique, por enquanto, até esse número no metrônomo. Depois, você vai voltar e fazer com 4 tempos, com 3 tempos, com 2 tempos e 1 tempo. Você tinha feito deixando o arco cada vez mais lento, 4, 6, 8, depois vai fazer ele deixando o arco cada vez mais rápido, utilizando do máximo de peso possível. Então, quando o arco vai ficando mais rápido, você vai observar que ele vai ficando cada vez mais longe do cavalete. Por exemplo, 3 tempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E vai indo. Com 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 tempo. 1, 2, 1, 2, 1. Observa que eu não consigo tocar muito perto do cavalete porque o arco está ficando rápido. Você vai conseguir dominar o peso, a velocidade e o ponto que você vai tocar na corda. Depois de feito isso, você vai fazer a mesma coisa, entenda? E você vai tocar com o mínimo de peso possível, sem que o som aconteça chiado no som. Como assim chiado no som? Por exemplo, isso. Esse tipo de som. Você não pode estar tocando e tá esse som, tá? Você toca com o mínimo de peso, com um som com qualidade, um piano com qualidade, sem chiar, sem acontecer isso, porque está no ponto de contato errado, provavelmente. Então você vai achar o ponto de contato que funciona para aquele mínimo de peso possível. E aí você vai ter uma gama de som muito maior e um controle de arco muito melhor. Você praticar isso 10 minutos por dia durante alguns dias, não dê pausas grandes nos dias. Se você pratica hoje, não vai praticar daqui uma semana. Pratique regular, tá? Não dê muito tempo de pausa para que o cérebro compreenda aquilo que você está estudando. Tá? Faça repetições inteligentes, de forma inteligente. Tá? Você vai atingir uma qualidade de som que você está procurando. Depois, claro, nos próximos vídeos eu vou comentar sobre a questão de como utilizar o peso do braço sobre o arco, combinado com a forma de mão que você utiliza, tá? Porque tudo aqui, essa variedade de formas que as pessoas seguram, né, tem um significado, tá? Se você segura um pouquinho mais para baixo, é uma fórmula. Você vai ter que se adaptar a isso. Mais para cima, se adaptar também. Então, eu tenho uma fórmula de segurar o arco, um lugar de segurar o arco e onde eu coloco as falanges dos dedos. E como eu utilizo o peso do braço sobre o arco. Isso é um conteúdo para um próximo vídeo, claro. Lembre-se, estude com inteligência, não perca tempo, tá? Se você é daqueles que estuda com inteligência, você vai gostar do estudo. Se você é daqueles que quer o resultado sem passar pelo processo, então você vai odiar o estudo e nunca vai aprender, tá? Porque você não consegue dominar sem essa paciência. Você estuda bem menos e tem grandes resultados, tá? Por exemplo, eu sempre comento com meus alunos, se um aluno estuda 1 hora na semana com um professor, com qualidade com o professor, e durante a semana ele estuda da maneira que ele gosta de estudar em casa, tocando as músicas, os caprichos, os concertos, do jeito que ele gosta, ele pegou o violino em casa 15 horas e estudou com o professor 1 hora. Esse aluno tem 15 horas erradas e 1 hora com o professor, então ele tem 14 horas negativas. Se um aluno inteligente estuda 1 hora com o professor, ele leva essa 1 hora para casa e estuda em casa da maneira como o professor ensinou, 4 horas durante a semana. Então ele tem as 4 horas que ele estudou em casa e mais a 1 hora do professor, ele tem 5 horas positivas, enquanto o outro pegou o instrumento muito mais, mas ele tem 14 horas negativas. Quem você acha que tem mais resultado?
tá? Eu sempre falo, se você não tem consciência nos estudos, utilize-se da consciência do seu professor, tá? Faça exatamente como ele mandar. Bons estudos, pessoal, e até a próxima.